Boa noite, vamos começar aqui mais uma live para a gente fazer um resumo semanal. Essa aqui a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque por ser a terceira sexta-feira do mês, a gente ainda tem o fechamento do pregão ainda para acontecer agora às 7 horas, né? A gente está em fechamento de opções, então o pregão, o aftermarket dele termina agora às 7h30, né? Então vai de 7 às 7h30. Estamos terminando aí o período de encerramento das opções aí nesse segundo. Né? Daqui a pouco acaba e a gente começa aí o pregão de novo. Mas, como a gente tem um compromisso aqui com vocês toda sexta-feira às 6h30, estamos aqui mais uma vez para trazer tudo o que aconteceu nessa semana, bastante coisa. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem. Vamos falar aqui alguns pontos importantes, por exemplo, nós vamos falar do que aconteceu com a Sabesp hoje, no dia de hoje, com as lojas Renner, com a própria Vale, teve notícia importante aí também. Vamos falar também dos lucros das empresas, algumas informações que saíram. Como sempre, né, só para trazer um pouco, né? Mas sem ficar enrolando muito, já entrando aqui agora no cenário internacional, na política internacional, lá nos Estados Unidos, o Biden ele disse que o plano era acabar com o terrorismo no Afeganistão, né, e não reconstruí-lo. Né, como todo mundo aí viu, em qualquer jornal, rede social, qualquer coisa, falando o tempo inteiro aí do Afeganistão, o Talibã assumiu a situação lá de novo, né, e com a saída dos Estados Unidos. E o Biden tá, apesar dele achar ruim, né, ter achado ruim que o Talibã já assumiu aquilo ali, já virou aquele caos nessa velocidade, ele diz que não era o plano manter o Afeganistão mesmo, que o plano sempre foi só tirar o terrorismo, que eles acreditam que isso eles realmente conseguiram fazer, que não vai voltar atrás dessa decisão de saída, a não ser que por algum motivo o Talibã faça alguma ameaça ou efetue algum dano, né, alguma estrutura dos Estados Unidos ou algum americano que esteja ali presente. Né? Então, qualquer coisa desse sentido, ele diz que os Estados Unidos vai voltar com força máxima para lá. Esperamos que não chegue a esse ponto, né, que não seja necessária essa situação, porém a gente já lamenta muito aí pela volta do Talibã lá, realmente é um cenário muito complicado, né? Então tem várias cenas desesperadoras aí rodando pela internet, muito complicado mesmo, né? Então é uma situação importante aí para a gente ficar de olho. Né? Até porque que ela é importante, né? E aí eu trago para vocês aqui um exemplo lá da União Europeia, que o Josep Borrell, que é um político espanhol, ele discursou no Parlamento Europeu e ele falou que o Afeganistão, agora sob o poder do Talibã, é uma oportunidade gigantesca para a China, Rússia e Turquia efetuarem uma influência forte ali no oeste da Ásia, né? Então é um cenário bem complicado isso aí, né? Ele está com medo dessa situação. Tem diversos pontos de infraestrutura de passagem pelo Afeganistão ali que são importantes, né? E que existe aí uma possibilidade de ser utilizado pela China, Rússia e Turquia. E a União Europeia entende que ela tem que se alinhar com os demais países do mundo, né? Isso na fala do Josep Borrell, ele entende que a União Europeia tem que se alinhar com os demais países do mundo para que todos tenham uma forma única de efetuar uma diplomacia com o Afeganistão, independente de quem assuma efetivamente o controle lá. Ele acha que é importante ser feito alguma coisa em consenso, né? Mas como eu disse, é um cenário bem complicado. Vamos ter que acompanhar aí os próximos desenrolares, né? E ver como é que vai acontecer. Mas, né, saindo lá do Afeganistão, que é um cenário de complicação, a gente vem para Cuba, outro cenário bem complicado também. E em Cuba, mais 3 funcionários do alto escalão de Cuba sofreram sanções dos Estados Unidos devido à repreensão violenta lá dos protestos que a gente teve. Né? Então já é a 4ª onda de sanção que os Estados Unidos fazem em Cuba. E como eu disse na semana passada, né, não parece que chegou ao fim. Né? Então a gente tem aí um caminho longo para percorrer, um cenário que pode desenrolar em muita coisa ainda. Né? Vamos acompanhando. Partindo agora para o mercado internacional, uma parte que impacta um pouco mais, né? Os Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego foram de 348 mil pessoas. Isso ficou abaixo das expectativas do mercado, que era de 363 mil. Então mostra, de certa forma, um aquecimento aí da economia.
né, o que é bem importante, bem interessante. Porém, né, a gente tem que pensar que esse aquecimento aí com os altos gastos que está tendo, talvez pode gerar uma queda aí no mercado, né? Então vamos ficar de olho nisso também. E falando em queda, né, a gente vai para o Japão. E no Japão a gente teve o Japão ele registrou deflação de 0,3% em junho. Né? Então a gente sabe que a inflação é ruim, a gente sabe que a estagnação é ruim e a gente sabe também que a deflação é ruim. Né? Então nada assim é muito bom, mas pelo menos os valores são pequenos. O grande problema de tudo é quando fica um percentual muito alto, né, seja em inflação ou deflação, ou vários períodos de estagnação também. Né? Então a economia tem que flutuar, né? E vamos ver se ela vai flutuar como nos próximos meses para o Japão. E passando para a zona do euro agora, o índice de preços ao consumidor, o CPI, né, o CPI, ele subiu 2,2% em julho, né, então uma alta boa aí também, mostrando que na zona do euro a gente está tendo aí um pouco de inflação lá sim. E o PIB, né, da zona do euro também registrou um crescimento de 2% no segundo trimestre agora de 2021. Né, então um crescimento do PIB aí não muito forte, mas um crescimento forte, bom, né, um crescimento bem em linha, né, então consistente. Então, acho que é um ponto aí para a gente acompanhar também como é que vai mostrando a economia retomando, né, nesse período que os países já estão com uma vacinação mais avançada, que as coisas estão voltando a uma certa normalidade. E falar em coisas voltando à normalidade, né, vamos falar aqui agora do Brasil um pouquinho. O presidente Jair Bolsonaro ele decidiu que vai vetar integralmente o aumento do fundo eleitoral, né, para 5,7 bilhões. Então, ele vai vetar isso, porém, né, a normalidade entra aí, né? Porém, não significa que não vai ter aumento do fundão. Significa só que nessa proposta que veio não vai passar. E provavelmente vai ser debatido uma nova forma para que os deputados, os senadores coloquem esse aumento aí de novo em pauta. Né? Então, quanto que vai ser o novo aumento é a grande questão, mas não vai passar via LDO. Né, mas a ideia é que está sendo costurado é um acordo para poder ter um fundão aí um pouco maior já no ano que vem. Já nas privatizações, passando agora para privatizações do Correios, né, o senador Eduardo Braga, do MDB, ele disse que a proposta tem que tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos, né, o CAI, do Senado, e que o prazo estimado do governo é muito curto. Então é que ele acredita que não vai conseguir chegar nesse prazo, e que vai demorar um pouco mais para poder ser aprovado no Senado, então, a privatização. Cabe ressaltar que, no caso da Câmara, foi direto para plenário, não passou pelo Senado, não passou pela comissão, né, o que agiliza o processo. E o senador Eduardo Braga ele ressalta que se o Rodrigo Pacheco resolver ir para plenário, ele por ter muitas dúvidas no assunto, né, então ele pretende votar contra a privatização, né, porque ele entende o seguinte, que se ele tem dúvidas, ele tem que ser contra. Né? Até certo ponto ele não está todo errado, mas não dá para ter dúvida mais em questão da privatização do Correios. Né? Ou se é a favor ou se é contra, e dá para poder ler, entender aquilo ali e tomar a decisão de uma maneira mais ágil. Né? Vamos torcer para ver se consegue evoluir mais rápido. E ainda falando em Correios, né, o Sindicato dos Correios entrou em greve, né, então para poder ajudar a população a querer também a privatização. Né, então o Sindicato dos Correios entrou em greve, mas o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, ele permite apenas que 30% façam greve, né, ou seja, 70% dos Correios tem que continuar funcionando normalmente. Então, um ponto aí para pressionar, né? O sindicato entrou em greve para pressionar contra a privatização, né? Porém, eu acho que em termos de população sai ao contrário, né? Porque quem precisar vai ficar precisar utilizar o correio, vai ficar com mais vontade de ser privatizado para ver se funciona. Né? E vamos ver como é que acontece, mas são os fatos de hoje. E falando em reforma tributária, um ponto um pouco melhor aí da gente falar, né? O secretário especial da Receita Federal, que é o José Torches Neto, ele disse que o governo está estudando uma nova fase da reforma tributária para os impostos sobre produtos industrializados, né, o famoso IPI. Né? Então,
A gente tem muita reclamação aí em termos dos impostos, da forma como é cobrado, e no IPI não é diferente, né? Tem muita burocracia, muitas alíquotas diferentes, muito questionamento de como funcionar, né? E aí qualquer mudança nisso pode ser muito bem-vinda, se bem feita, né? Claro, porque a gente sabe que pode piorar também. Mas eu acredito que vai sair uma reforma tributária que de alguma forma vai ajudar a população. Eu tento acreditar nisso, né? Porque é a forma da gente ter uma esperança de que as coisas vão melhorar, né? Para o Brasil, a gente precisa realmente de uma reforma tributária. E como eu disse, né, quando sair a reforma tributária como um todo, né, aí a gente faz uma análise novamente sobre ela. Coronavírus. Vacinas, já foram 120 milhões e 400 mil vacinados, desses aí 53 milhões e 200 mil com a segunda dose, 25, e equivalente a 25% da população então totalmente vacinada. Lembrando que existe uma possibilidade aí da vacina AstraZeneca ter um avanço do tempo de intervalo das vacinas, né, que pode acelerar a vacinação, e também a gente tem aí tem estudos também de ver uma terceira dose, né? Então está totalmente vacinado, mas pode ser que se solicite uma nova dose aí de reforço. Em termos de casos, o total de casos já são 20,5 milhões, que é 9,6% da população. Recuperados é 19,4 milhões, que é 94,6% dos casos. Em tratamento temos meio milhão, né? Caiu bastante aí, que é 2,6% dos casos. E em mortes temos 572.641 pessoas, que é 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. Essa curva toda que a gente vai enxergando traz um pouco de alento para a gente, né? A gente continua vendo aí o número de mortes caindo, o número de pessoas contaminadas caindo, né? Lá, alguns lugares voltando à normalidade, aqui em Belo Horizonte voltando a ter jogo, né, em estádio, apesar de que eu não acho que está na hora de ir, mas esse é outro problema, né? Cada um vai com a sua segurança, cada um faz o que acha que deve, né? Mas eu não está na minha hora ainda particularmente, mas o mais importante é as coisas estarem voltando ao normal, né? E dar uma sensação de que as coisas vão caminhar, voltar a evoluir, né? O mercado, né, como um todo vai melhorar, né? Porque a economia vai gerar. Mas trazendo em termos de notícias em si, a grande notícia fica, que é uma boa notícia também, que a AstraZeneca ela desenvolveu um medicamento que reduz 77% das chances de sintomas. Lembrando que esse medicamento não é para substituir a vacina, falar assim, não vou vacinar mais, não preciso vacinar porque tem medicamento. Não é isso. Esse medicamento está sendo feito para as pessoas que por algum motivo não podem tomar a vacina, ou que por algum motivo, ainda que tomem a vacina, não fiquem imunizados, ou que por algum motivo peguem, né, o coronavírus antes da vacina. Né? Então o medicamento está sendo para isso, mas é mais uma chance, mais uma forma aí da gente se proteger. Então é bem importante, qualquer coisa que vier para ajudar, a gente tem que buscar, né? Lembrando, vamos vacinar independente da vacina, né? Você pode ter sua preferência, pode, mas não fique escolhendo vacina com o que tiver, porque é muito importante. Né? Se você não vacinou, procure seu posto, né? Se já está na sua faixa para poder vacinar, que é o mais importante, quanto antes, melhor. Falando agora de mercado, apesar de ainda a gente estar aguardando aí o fechamento especificamente, né? Nesse momento ainda o Ibovespa está com 118.053 de alta, 0,53, que é 0,76 de alta no dia de hoje. Na semana dá uma queda ainda de 2,59%, no mês de agosto uma queda de 3,08% e em 2021 uma queda de 0,81%. Né? A gente teve os dias... Essa semana bem complicada, alguns momentos dando uma aliviada, e hoje é um dos dias que está dando uma aliviada e a gente tem esperança ainda que vai recuperar daqui para frente, né? Eu sou eterno otimista, né, pessoal? Apesar de que na hora de fazer os negócios a gente tem que ser realista, mas eu espero realmente que a gente ainda vai ter uma melhora aí, e daqui a pouco as coisas começam a melhorar, até porque quando a gente falar um pouquinho aqui lá na frente, mais um pouquinho para frente do lucro das empresas, os resultados andam muito bem, obrigado, né? Então, falando agora do dólar Petax, no dia de hoje, 20/8, fechou a 5,4274, uma alta de 0,17.
Na semana uma alta de 3,43, a gente vê o disparo aí do dólar, né, e justamente em linhas opostas ao Ibovespa, né, então se o Ibovespa caiu, o dólar disparando. No mês de agosto, uma alta ainda mais forte de 5,97, né, e em 2021 já com uma alta de 4,44, né, então cada vez mais distante daquela recuo que a gente estava tanto esperando. Já o Europetax fechou hoje a 6,3457, uma alta de 0,15%. Na semana a gente está com uma alta de 2,50%. Em agosto, 4,43%. Né? E no ano, ainda num recuo de 0,75%. Né? Mas subiu bastante também nessa semana. A situação anda complicada, né, para quem está querendo importar ou para quem precisa mandar dinheiro para fora, né, por qualquer motivo que seja, né, então o dólar e o euro aí disparando, a situação anda um pouco complicada, mas, né, vamos ver, acompanhar os próximos dados aí, o que vai acontecer para frente, porque existe assim uma perspectiva de que no longo prazo as coisas melhorem, né, pelo menos é o que a gente entende aí, que a gente tem visto dos principais analistas falando. Falando agora de fatos de mercado, relevantes de mercado, né, que a gente já adiantou que a gente ia falar aí dos lucros da Sabesp, da Vale, da Renner, né, então falando aqui dos lucros das empresas, né, a gente trouxe na semana passada, que eu tinha feito uma análise rápida aqui, que a maioria das empresas estava aumentando, né, os resultados, o resultado da linha lucro líquido estava melhor nesse trimestre do que no passado, né? E aí a Economática fez uma análise mais completa e ela trouxe aqui que o lucro das empresas de capital aberto não financeiras, ela teve crescimento de 1.012% no segundo trimestre de 2021 com relação a 2020, né? Então não só aumentou, mas aumentou muito, né? O percentual disso é muito significativo. Já para bancos, né, para as empresas financeiras, para os bancos, eles cresceram 89%. Ou seja, a gente está vendo aí um cenário bem interessante, né? Uma força bem grande aí dos resultados nesse trimestre, e é o que deixa a gente otimista, né? Porque apesar de tudo, as empresas estão indo muito bem, estão soltando resultados cada vez mais consistentes, e isso é bem interessante, né? Claro que não significa que necessariamente só porque a empresa soltou o resultado positivo hoje, está na hora de comprar ela amanhã. Pode ser que ela já está precificada com aquilo ali. Lembrem-se disso, façam suas análises, se tiverem dúvidas, vamos conversando e entendendo que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas a respeito de cada caso, né? Então, cada caso é um caso, não pode ser generalizado para todo mundo. Uma recomendação de compra eu não acho que pode ser feita generalizado para todo mundo. Tem que ser estudado a situação da pessoa. E entrando já em algumas empresas específicas, né? A Sabesp, né, que é a Companhia de Saneamento Básico lá de São Paulo, ela disparou hoje, subindo mais de 10%. Né? Ainda tem aí alguma coisa para poder fechar, vamos ver o que vai acontecer nesse aftermarket aqui. Mas por que ela subiu, né, pessoal? Ela subiu porque o Rodrigo Maia, lembra dele, né, o ex-presidente da Câmara, ele agora faz parte do Comitê de Desestatização do Estado de São Paulo e na sua posse ele falou que o objetivo dele durante esse mandato é deixar organizada a privatização da Sabesp até o final do governo Dória, né? Então, mostrando que tem uma luz ali para privatizar a Sabesp até o final do ano, final do ano que vem, né? E isso, ou pelo menos ficar pronto, engatinhado, né? Engatilhado para poder acontecer. Né? Então isso aí faz com que o mercado enxergue boas oportunidades, né? Menos governo nas empresas, o mercado sempre vê isso de forma positiva. Falando agora de Vale, a Vale, o juiz nega o pedido, o juiz teve um pedido, né, de fazer um arresto de 50,7 bilhões de Vale BHP, né, por causa da tragédia lá de Mariana, mas aí os tribunais eles decidiram por negar esse pedido. Eles entenderam que a Vale, na verdade não a Vale, né, que a Samarco é uma empresa sólida, que é uma empresa que vai ter condições de arcar com as situações nos desembolsos conforme necessário e que não vai ser necessário realizar esse arresto, né? Então isso é muito positivo, né? Não tira 50,7 bilhões aí da Vale da BHP,
talvez seria 25 aí de cada, um pouco mais, né, para situação, mas claro que sobra mais para a Vale, porque a Vale está aqui dentro, né? Então não ter isso é um ponto muito positivo, menos um problema para a Vale enfrentar, né? Lembrando que isso é só uma das coisas que estão acontecendo, tem muito mais para você analisar em termos de comprar ou não uma empresa. E Lojas Renner, né? A Lojas Renner, ela divulgou um fato relevante, que o sistema de loja online dela ficou indisponível devido a um ataque de ransomware, né? Basicamente, então, pessoal, ocorreu uma invasão no sistema delas, da Lojas Renner, e estão pedindo aí o resgate em criptomoedas, né? Tem áudio circulando de o que aconteceu, etc, né? A princípio, eu acho que não gera nenhum problema efetivamente para quem é cliente da Renner, ou também não gera nenhum problema efetivamente assim, prático, né, de vazamento de dados. Parece que não teve isso até o momento, porém, né, deixou o sistema indisponível, ou seja, está perdendo venda, né, e está perdendo venda independente de se é um dia, 2 dias aí, pode ser que não sei quanto tempo vai durar ainda, que até o momento não voltou o site da Renner, né, independentemente disso, a gente sabe que não é bom, né, então esses são os principais fatos, né, dessa semana. Claro, tem muitos outros, mas esse que eu separei. Se alguém tiver algum comentário, sempre pode deixar aí, fazer pra gente, mandar aqui agora ou então depois aí nos comentários, que a gente fala um pouquinho do que a pessoa quiser discutir. Pesquisa Focus, IPCA 2021, foi para 7,05%, né, a 19ª semana de alta seguida por IPCA. Né, então, situação cada vez mais alta para o IPCA, a gente parece que está sem freio, né? Já o PIB 2021 caiu um pouquinho, foi para 5,28%, o que é ruim, né? Então, inflação aumentando, o PIB caindo, situação anda complicada. Na visão da pesquisa Focus, lembrando que a pesquisa Focus é uma visão da média de mercado, né? Da média dos analistas de mercado. O câmbio 2021 continuou estável em 5,10, apesar da gente ter fechado aí o Petax hoje a 5,42, né? 5,42, ele continua estável para fechar o ano em 5,10, né? Então, um ponto aí para a gente acompanhar e ver se o mercado está certo, mas provavelmente na próxima pesquisa Focus a gente já vai ver um aumento dessa taxa de câmbio. E a Selic 2021 foi para 7,50 pela segunda semana de alta seguida na pesquisa Focus. Lembrando que a gente ainda está indo em 5,25 e a gente ainda tem mais algumas reuniões ainda esse ano, né? Então vamos ver como que vai acompanhar, mas o mercado está imaginando que vai ter que subir ainda mais em 2021. Passando agora para o Banco Central, o IBC-BR, né, que é nada mais do que um índice que mede a economia do Brasil, feito pelo Banco Central, e ele tenta trazer uma prévia do PIB, né? Ele avançou 1,1% agora no mês de maio, né? Então, bem importante isso aí também, mostrou uma sinalização positiva. Então, vamos acompanhar efetivamente como que isso vai acontecer. O IBGE ele trouxe a pesquisa de orçamentos familiares. Só que essa pesquisa, pessoal, infelizmente, assim, é muito defasada, né? Porque ela traz uma pesquisa de 2017 para 2018, né? 2017 e 2018. E aí ela saiu agora, mas ela traz que 72,4% dos brasileiros viviam em famílias com alguma dificuldade para pagar despesas mensais. Imagino vocês o que vai dar nesse ano de pandemia, com muita gente tendo perdido o emprego, né? Mas já mostra que a situação não era fácil aqui no Brasil já há muito tempo, né? Então, por isso que eu acho que é relevante a gente levar em consideração isso e a gente ver para onde a gente está indo e não onde a gente está hoje, porque pode ser que onde a gente está hoje está muito melhor do que antes ou muito pior. É isso que vocês têm que avaliar, né? Para onde que a gente está indo, né? E ver se a gente tem uma perspectiva futura positiva ou não, principalmente quando a gente fala em mercado, né? Quando você compra uma ação, você está comprando ela daqui para frente e não daqui para trás. Né, isso é importante. Você olha para trás, mas você quer saber o que vai acontecer para frente, não o que aconteceu. Né? Falando agora da FGV, a FGV trouxe para a gente... Oi,
eu não sei se deu um problema aqui, recebi uma ligação, deu um problema aqui. A FGV trouxe para a gente o IGP-10, ele subiu 1,18% em agosto, após ter aumentado 0,18% em julho. E vocês estão me ouvindo, pessoal? Não sei se deu problema aí, mas eu vou continuar aqui falando aqui do FGV. Vou até repetir, porque eu acho que essa ligação aí complicou um pouquinho, né? Mas vamos lá, o FGV. O IGP-10 subiu 1,18% em agosto, após ter aumentado 0,18% em julho. E o IPCS ele subiu 0,82% na segunda quadricemana de agosto, após 0,97% na primeira quadricemana de agosto, né? Então, basicamente, pessoal, era isso, né? A ligação podia ter acontecido aí mais uns 5 minutos depois, né? Mas não tem jeito, que não falei, o mercado vai abrir agora às 7 horas, então o cliente está ligando aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que falar com ele aqui, ele deve estar querendo fazer alguma operação aí para o mercado, então vamos entender o que ele quer para poder ajudar ele, né? Mas basicamente de informações era isso, espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês, espero que o áudio não tenha dado muito problema nesse período, né? nessa ligação. Como sempre eu falo que fica gravado aqui no IGTV, fica gravado também lá no YouTube, a gente disponibiliza a live e a gente vai soltar também o resumo no nosso site com os links para os principais tópicos, né? Não tem tópicos para todos, mas para os principais links de algumas matérias para vocês lerem e terem umas informações. Inclusive no nosso site a gente sempre posta as notícias, várias notícias durante a semana, que não necessariamente são as mesmas que a gente traz nesse resumo semanal. Quem quiser acompanhar, quem quiser pode marcar lá no site também, que chega um alerta no celular aí ou no computador para a pessoa poder abrir as notícias quando saírem, que são algumas que a gente julga relevante, né? E a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, quem tiver, quem quiser comentar de qualquer coisa, só mandar nos comentários que a gente fala, né? Se a gente não conseguir falar durante a semana, também a gente traz na próxima, quem quiser algum tema específico, né? É isso, muito obrigado a todos aí pela paciência, até a próxima, na sexta-feira, com mais um resumo semanal, mas antes disso a gente deve aparecer aqui trazendo mais informações. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.